Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. A música é muito mais do que soa. Conecta, transforma. É elo entre palco e bastidor. Entre sonho e realidade. Envolve gente, histórias e caminhos. E tudo o que acontece nesse mundo você encontra primeiro aqui. Quem vive de música, vive com a gente. Mundo da Música. Como expressar, talvez o meu tempo acabe. Eu fui o cara da serenata, tipo o Henrique, do Henrique e Juliano. Hoje eu tô contigo e amanhã eu tô com outra. Não estou muito acostumada com isso. Geralmente eu trabalho no backstage, então vou me apresentar aqui. Meu nome é Ana Paula Paulino. Fui convidada pelo Mundo da Música para mediar esse painel e estou muito feliz porque eu sou uma viciada em música africana. E aí a gente vai conversar mais sobre isso. Mas eu sou Ana Paula Paulino, atualmente, além de sócia da Ubuntu Produções, que é uma empresa que eu criei com a minha irmã, eu também sou gerente de AR na Warner Music. Estou muito feliz de estar aqui falando sobre Afrobeats, o ritmo como tendência que une nações. Lembrando também que a gente está online, então quem está aí de casa, estamos aqui já online, ao vivo, para esse bate-papo super legal. E eu queria primeiro convidar aqui para compor essa mesa o Eugênio Mateus, angolano, produtor executivo e cofundador do movimento Ocupe Luca, que promove a cultura africana aqui no Brasil. Eugênio. Pode. Vou convidar também agora o Pulgar, que é baiano, cantor, compositor e produtor, especialista em criações afro-brasileiras e parceiro de artistas como Carlinhos Brau. Gente, eu estou muito chique nessa mesa hoje. Bom, a gente estava falando aqui, quando a gente se encontrou, que essa mesa é meio uma mistura. A gente tem Angola, a gente tem Bahia e a gente tem uma mineira que também resolveu morar no Rio. Então, a gente tem vários panoramas aqui. E... tem que ligar o microfone, tá? Quando vocês forem falar, os meninos estão me dando ali o aviso. E aí eu queria que, na verdade, a gente começasse com você se apresentando, né, e falando também qual que é a relação de cada um. Eu já dei essa breve introdução, mas qual que foi a conexão de vocês, né, com a música africana? O Eugênio vai ter um panorama diferente, porque ele vem de lá, mas também entender com o Pulgar como que começou essa relação dele com música africana e afrobeats também. Pode começar, Pedro. Por favor, por favor. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Eugênio Mateus, como a Ana bem apresentou. Trabalho com a cultura africana no Brasil há 6 anos e, junto com outros irmãos africanos, desenvolvemos o nosso projeto, que é o Cupiluca, que tem como principal objetivo promover a cultura africana aqui no Brasil. E estou muito feliz pelo convite feito pelo Mundo da Música. A cultura africana tem grande relevância na música global, então acho que temas como esses precisam ser levantados mais vezes, e vamos nessa. Que maravilha. Falar que o berço, né? Boa tarde a todos. Falar que o berço de toda essa nação vem de África, né? Somos todos de África. Vivemos num país miscigenado. Somos fruto da mistura, e na Bahia não seria diferente. Nós vivemos, respiramos essa fusão que fazemos com os tambores, né, através de bravos guerreiros
como Neguinho do Samba, como Carlinhos Brau, como vários mestres que mantêm a africanidade que temos no nosso DNA, nas suas ações e no nosso dia a dia. Massa, meninos. Então, para começar esse papo, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é, toda vez que a gente está lá na gravadora e a gente fala sobre o Brasil e o mercado brasileiro, a gente sempre tem essa análise que o Brasil são muitos, né, Brasis. A gente está num país de dimensões continentais que tem influências de diversos povos, e isso faz com que a nossa música e o nosso consumo seja muito diferenciado em relação a outros países. E aí, toda vez que a gente vai falar de África, a gente tende a achar a África também como um único país, né? Que não é um continente com diferentes povos, diferentes línguas, e isso vai refletir também na música. Então, o nome do painel, a gente fala Afrobeats, mas eu queria começar com o Eugênio, que ele explicasse um pouquinho, porque às vezes a gente está falando de Afrobeat, na verdade a galera está falando de Kizomba, ou está falando de Afropop, vários movimentos que hoje, na África, principalmente ali oeste da África, né, Nigéria, a gente já conversa mais sobre essas diferenciações, mas quando eu acho que sai do continente africano, a gente costuma mesclar isso como um único estilo. Então, queria que você falasse um pouquinho para a gente explicar, se Eugênio se der, né, porque a gente aqui não tem as músicas, mas quais que são essas diferenças e até, né, as regiões, assim, do Afrobeat, do Amapiano, da Kizomba. Então, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. A família da música africana, ela é bem diversa, como a gente falou aqui, porque cada lugar tem o seu próprio ritmo, a sua própria história, e isso não é diferente na música. Nós temos, por exemplo, na África do Sul, na década de 80, chegou o House Music, e pronto, aí teve a influência das músicas locais também, que se fazia lá, e hoje se tornou o Afro House. O Afro House, de 80 para cá, do Afro House nasceram outras subvertentes, como o Icon e o Amapiano. E pronto, eu acho que também tem a questão da língua, né? A língua faz com que a música, de certa forma, se propague de forma... por exemplo, o mercado dos países que falam inglês, eles tendem a ter uma continuidade geográfica. Isso influencia diretamente naquilo que é a sua migração, né? E as suas semelhanças no sentido de, por exemplo, você tem o Ghana e a Nigéria que fazem fronteira ali, e muitas das vezes a fronteira geográfica não tem a fronteira étnica, né? Que aí tem alguns hábitos e costumes que influenciam no Afrobeat que se faz hoje, e lá na África do Sul não é diferente. Você tem a África do Sul, do lado tem o Botsuana, aí se produz outro tipo de música, e que acabam sendo subvertentes às vezes, ou não, e pronto, é isso que acontece geralmente na grande música da família africana. Cada música tem a sua influência local, o seu ritmo próprio, e as influências da música global, né? Tem essas. Total. Eu até tinha separado uma pergunta para mais tarde, mas você tocou num ponto que eu queria já trazer para a mesa, já que a gente está falando disso, né? De língua. Toda vez que eu vou para a África, eu já fui para a África algumas vezes, se eu puder, ainda quero visitar os 54 países, mas eu estou no meu 11º, eu descubro uma nova África. E realmente, a última vez agora que eu viajei foi a trabalho. Eu fui para a Nigéria, fui para um lançamento do Joe Boy, que ele estava lançando um álbum e tinha uma participação de uma artista nossa da Warner no álbum. E eu fui para a Nigéria, e uma coisa que eu senti realmente, e vendo, né, os artistas que estão explodindo agora na cena, como Burna Boy, igual a gente estava falando, Tems, Ayra Starr, eu acho que o que une muitos deles é que eles são do oeste da África e, consequentemente, eles estão em países que foram colonizados por língua inglesa, né, pelos britânicos, então eles falam inglês. Então, por mais que em alguns momentos eles usem, né, as línguas locais e expressões locais, eles têm o inglês como a língua principal.
Então, eu fiquei pensando muito, principalmente quando o Rema explodiu, fez aquele remix, né, com a Selena, eu fiquei pensando, gente, como que às vezes a língua pode, né, às vezes fazer esse link. E aí é isso que eu queria te perguntar, porque a gente também está com uma tendência agora muito de falar que o funk, né, do mesmo jeito que o Afrobeat foi o que era de mais fresh no mercado, o funk agora é isso. Então, será que a gente vai ter esse problema da língua? E como que você acha que a gente pode, né, vocês dois, principalmente Pulga, que também está na produção, como que a gente acha que a gente pode transportar isso para além da língua? Como fazer, né, virar essa chave? E aí você que também é de um país, né, Angola, que fala português também, apesar das outras línguas locais, eu queria trazer instigar vocês a pensar comigo, como que vocês acham que isso vai fluir, principalmente para o funk daqui para frente? Bom, pergunta interessante. Eu acho que a gente poucas vezes parou para pensar que os países que falam a língua portuguesa são os únicos que não têm continuação geográfica. Se reparar, vários países que falam inglês fazem às vezes fronteira um com o outro. Até aqui na América Latina, o Brasil é o único que fala português. Em Angola, você tem a localização da Angola bem distante de Moçambique, de Cabo Verde, de São Tomé, Portugal lá na Europa. Eu acho que isso, de algum modo, faz com que a nossa música, o intercâmbio musical entre os países que falam a língua portuguesa fique um pouco à mercê desse distanciamento geográfico, assim. E como que você acha que a gente pode esperar isso, então, Pulgar? Tipo, principalmente na música, pensando no funk, né? Como esse estilo que está crescendo aí internacionalmente. A língua vai ser esse problema para a gente? Engraçado, vou até aproveitar para falar um acontecido. Eu acho que foi em 2014 ou 2016, eu tive a oportunidade de produzir com Shakira uma música que virou até hit da Copa e tal. E nessa produção... Era Waka Waka? Lala Lala. Lala Lala. Eu participei dessa produção e ela falou uma coisa que eu vou usar aqui. Engraçado como primeiro os ritmos chegam e eles tomam conta de todas as nações, porque o que fala é o corpo, é como o corpo responde. Independente da língua, como o nosso corpo reage a esse ritmo, como a gente balança. Então, o primeiro termômetro de tudo é como a gente balança, é como a gente se sente com esse ritmo. O funk, ele já fala por si só, independente de ser português, inglês, todo mundo já sabe que é alegria. Todo mundo já sabe hoje que o Afrobeats, ele traz também esse movimento com o corpo, no swing. Então eu acho que, independente da língua, quando a gente encaixa o ritmo, é só um ajuste de palavras ali, a gente vai mudando, a gente vai achar. Agora, essa crescente que vem, o Afrobeats, primeiro parte do corpo. Acredito que essa contextualiza um pouco dessa forma. Eu amei o que você falou, é isso, que as minhas perguntas já estão todas linkadas, assim, a gente nem conversou sobre isso, mas eu, por exemplo, eu trabalho hoje com música, mas eu fui para a música porque, na verdade, eu venho da dança. E, né, como toda menina pequenininha, os pais colocaram logo já no balé, então aquela coisa europeia, né, e tudo mais. Já sabe como balança o corpo. Exatamente, aí você vai para o balé e aí é um outro tipo de experiência, mas quando eu tinha 11 anos, eu comecei a participar de um grupo de danças folclóricas. E isso que mudou a minha vida, porque até então eu acho que eu era muito desconectada da minha ancestralidade, das minhas raízes. E foi o corpo que balançou. Quando eu comecei a ouvir o afoxé, o maracatu, né, ritmos que vêm da cultura afro-brasileira, alguma coisa mexia diferente em mim. E é muito o que eu sinto hoje também, quando eu pesquiso e escuto músicas, né, do continente africano, assim. E aí, porque a gente está falando disso, inevitável falar de Bahia, né? A gente tem a Bahia, eu acho que como esse berço de resgate e de resistência, assim, da diáspora, né? Nós somos filhos da diáspora. Eugênio já tem uma outra dinâmica, assim. Mas justamente esse corpo que balança, e a gente está falando de ritmos africanos, como que isso chegou aqui para a gente, né? Porque às vezes a gente tem o axé, a gente tem o carnaval, e muitas vezes a gente não pensa que isso é uma dinâmica que veio de África, né? E como foi como a gente internalizou isso.
Então, eu queria até te perguntar, assim, porque eu acho que também tem uma questão aqui no Brasil que, principalmente em África, hoje a gente está... Em África não, na Bahia a gente está pensando muito África em termos de resgate, de religiosidade, de tradição, e transformando isso em música, incorporando na música atual, né, desde sempre, principalmente, né, dos carnavais, Ilê e tudo mais. Então, eu queria entender como que você enxerga isso hoje, assim, esse nosso processo da diáspora de tentar se conectar, né, através da música para resgatar algo que a gente não sabe nem o que é, às vezes. Eu acho que eu fico... Verdade. Eu acho que assim como o Fela Kuti, né, lá em 70... Eu acho que todo movimento musical, ele parte propriamente de uma afirmação, né? Na Bahia a gente precisa se autoafirmar, porque olha quanta beleza nós temos no nosso carnaval, que não chega até as telas. Nós temos o Ilê Aie, que é a prova dessa resistência, né? Eles é um dos blocos mais antigos afro que temos, na qual se bebeu dessa fonte, se deixou pop, aquela linguagem, esqueceram, foi deixado de lado. Então, eu enxergo como uma afirmação. Eu acho que se afirmar, se entender como o cabelo enrolado, né? Pode ser também pop, é entender que aqueles vestes coloridos que vieram de África, assim como as tranças ficaram no mar, as tranças foram perdidas no mar. Se a gente fizer um apanhado nesse mar de distância entre África e Brasil, a gente vai achar muita trança lá, ó, muitos dreads. A gente vai achar muito sangue que fora derramado para construir essa mistura. O funk, ele é a mistura do Congo de ouro. Então nós temos no funk a ancestralidade. Nós carregamos as claves de África, como 70% da música brasileira carrega. Mas só que, às vezes, o discurso da acreditação não vem muito ao interesse popular, né? Mas acredito que seja mais ou menos isso, para não me prolongar, que se deixar eu vou... Não, mas eu amei muito o que você colocou, e aí eu queria puxar o Eugênio para essa conversa, porque eu vejo... Do mesmo jeito que aqui, acho que a gente tem um trabalho disso, do resgate, né, da nossa ancestralidade através da música. Então, sempre lembrar, né, Carlinhos faz muito isso. Então, se vai tocar, tipo, tá pedindo licença para os orixás, tá trazendo essa ancestralidade. E, para mim, né, eu acho que eu fui muito para a África para tentar fazer essa conexão. Então, primeiro lugar que eu fui para o Marrocos, mas aí é uma outra África também. Mas o primeiro lugar que eu fui foi para a África do Sul. E eu acho que todo mundo, quando pensa, né, eu vou visitar a África, geralmente, que tem alguma condição, a galera vai primeiro o quê? Para a África do Sul. E aí eu falo, gente, deixa eu contar para vocês, a África do Sul talvez não seja o melhor lugar para vocês descobrirem o que é a África. E aí, quando eu cheguei, né, eu fui para a África do Sul, mas agora, recentemente, eu fui para o oeste da África, que eu nunca tinha ido, e fui também para a Etiópia. E a Etiópia tem um outro rolê totalmente diferente do oeste da África. E quando eu cheguei no oeste da África, eu fui para um festival, que é o Festival Voodoo Festival, que acontece todo 10 de janeiro, que justamente, né, resgatando essa ancestralidade. Mas eu percebi uma cultura que ela é, né, uma sociedade que é praticamente 50% é islã, outros 49% é católico, e eu acho que 1% é, tipo, as tradições de matriz, né, tipo, que a gente chama de, seria pra gente matriz africana. Então eu queria trazer o Eugênio para essa conversa, porque em África não é mais sobre o resgate, né? Vocês sempre tiveram isso. Então, como você acha que a juventude vê essa musicalidade, que, por exemplo, para mim e para outros é um resgate? Eu faço esse contraponto de novo com o funk, porque eu acho que muitas vezes é isso, é só o sentir. Vários moleques, né, fazendo aí música, produzindo música, e não necessariamente sabem de onde veio isso, como surgiu, só sente. Então, eu queria
saber um pouco mais assim do que você acha desse paralelo, ainda mais que você já viu como é lá e agora está aqui no Brasil tentando disseminar mais a cultura africana. Então, queria muito saber sua perspectiva em relação a isso. Bom, a música, muitas das vezes, ela reflete o que se vive socialmente. E aí, e aí também vem também a resposta para uma outra questão, que é a diferença do Afrobeat e o Afrobeat. Que eu acho que o que se fazia anteriormente, na década de 70, que eu acho que é um fenômeno que acabou acontecendo com várias músicas urbanas de todo lugar onde tem gente preta, né? Tem a questão da emancipação. As músicas naquela época, acredito que o funk passou por esse processo no início, era mais sobre afirmação, né? E resistência. Fela Kuti tem a história parecida, o Bob Marley na época, em Angola também, né? A galera tem David Zé, tem a galera toda daquela década de 70 e 80, como vivia-se o processo de emancipação. Então, as influências deles eram totalmente de uma revolução, né? Já se tinha esse diálogo musical e tudo mais. Atualmente, o funk que se faz, o afrobeat que se faz, as músicas que a galera faz hoje, fala mais sobre o que a gente vive hoje, que eu acho que está mais virado a tudo aos grandes passos que já foram dados pelos nossos antepassados e perspectivar o futuro, né? Em forma de música, de dança. Então, acho que cada época fala sobre o que se faz, né? A música que se faz, o que se fazia naquela época, o que se faz hoje, é virada ao tipo de luta que se tem hoje, que é outros passos para frente, olhando para o que já foi feito atrás. Eu penso que é isso. Dessa forma. Aí a gente enxerga esse mais de distância. Na mesma época que temos Fela Kuti, nós temos Neguinho do Samba, Vovô do Elê, que fazem o mesmo protesto Olodum, a mesma forma de se ressignificar, de se afirmar. Existem esses paralelos, né? Como Chico Science também, que vem com protesto. A gente não pode esquecer também que na invasão do país já se existia também uma cultura que a gente fala dos povos originários, mas existe uma cultura rica nisso, lá para cima, né? Quando a gente sobe mais o país, que é a última parte a se anexar ao país, nós temos uma cultura avessa a essa música que a gente vive mais, né? Mais para baixo do país. Então, se a gente olhar essa mistura, existem muitas coisas ainda para a gente descobrir e dar esses méritos, né? Dos protestos. E você estava falando dos protestos, me lembrou porque você falou Mangue Beat, e aí eu me lembrei de Bahia. Claro! Bahia Beat. Existem mais! Porque, na verdade, você diz que você faz um estilo que é Bahia Beat. Eu acho que eu tinha... Bahia Beat. Bahia Beat. O que é o Bahia Beat? E, tipo, como que você faz esse resgate, né, de África na Bahia e dentro dessa nova proposta de música também? Explica um pouquinho pra gente. Perfeito. Muito obrigado, Paulo. O Bahia Beat, assim como o Afrobeat, ela é a modernização dos nossos ritmos. Por exemplo, nós temos o Samba Angola, que é... Então a gente pega esse Samba Angola e soma com os beats. Aí a gente faz uma experiência com, sei lá, eu tenho experiências com Felipe Poeta, que é um DJ da atualidade que eu muito admiro, que ele tem esse olhar para essa mistura. Aí ele já vem com os beats eletrônicos e a gente canta a África, fazendo com que essa mensagem chegue ao ouvido de uma nova geração, que de repente já não vai escutar batucada com 100 pessoas, mas vai escutar um beat refinado, com aquela coisa, né, passando por essa digitalização. E o Bahia Beat ele vem ressignificando, assim como o Afrobeat, esses ritmos, para que a gente, além de mensagem, a gente consiga preservar a nossa cultura, né? Total. E, claro, convido todo mundo para conhecer uma nova Bahia, o Bahia Beat. Só me seguir lá, o Bahia Beat, pulga.oficial. É isso. Já faz o marketing junto, é sobre isso. E aí, já que a gente está fazendo marketing também, queria perguntar para o Eugênio, porque isso que você falou, né, da gente pegar o que é a tradição e transformar isso e levar para as novas gerações. E eu acho que sempre o que permanece é o tambor e a dança.
E realmente, né, o corpo que mexe, a gente volta de novo para essa dinâmica. E quando, todas as vezes, né, que eu viajo também e que eu tenho esse contato maior, o que eu vejo muito do processo em relação ao corpo e à liberdade do corpo na África, né, ali, oeste da África e tudo mais, é muito porque o dançar, muitas vezes a gente acha que é uma coisa sexual, mas não é. E até às vezes quando é sexual, na verdade, é porque é o natural, né? É o que nós... Sensual. Exatamente. Mas eu acho que é isso. A sexualidade também faz parte, Claro. né, do que a gente carrega enquanto seres humanos. Está todo mundo aqui vivo por conta disso, Exatamente. né? Porque ainda as pessoas se atraem umas pelas outras e tudo mais. E aí, perguntando muito sobre o seu projeto, Eugênio, como que casou esse link, né? Como que você tem feito isso? Essa aproximação mesmo. E eu acho que até, né, a gente está falando... The Town tá aí, a gente estava falando, meu Deus, Burna Boy foi, tipo, anunciado no The Town, todo mundo querendo ver esse show, e muitas vezes eu fico na dúvida até quanto, depois eu tenho até que checar esses dados, aquelas lá na gravadora, como que é esse reflexo da música africana aqui no Brasil, né? Porque eu fiquei um pouco surpresa quando anunciou Burna Boy, porque eu sou muito fã, mas eu acho que eu não esperava, tipo, do The Town, tipo, anunciar, mas é isso, ele tá gigante. Então, como que é esse processo, né, de você fazer esse resgate de uma cultura que também é nossa, mas que é isso, a gente não vive, é um outro olhar, é uma outra dinâmica, e como que a dança e o tambor podem ajudar nesse processo, né? Essa pergunta é bem pertinente, porque o nosso movimento nasce a partir dessa necessidade que a gente sentiu enquanto estudantes aqui no Brasil. Para vocês terem noção, quando eu vim morar aqui, o que mais me assustou é que não passava uma semana que alguém não me perguntasse se eu era de onde, por que eu falo bem português. Então, como isso era constante, e a gente tinha muito esse debate, esse diálogo entre a comunidade dos estudantes e não só, a gente decidiu, né, assim como qualquer necessidade, às vezes nasce um projeto, decidiu fazer esse movimento com o intuito também de propagar diferente essa diversidade cultural que tem a África, né? Nós sabemos que o Brasil é um país que tem um número de pessoas pretas, né, enorme, mas isso não reflete naquilo que são os saberes sobre a África. E aí, nessa necessidade, nasceu o movimento Ocupiluca, que temos várias frentes, desde palestras, apresentação musical, fazemos festas, com o intuito não só de passar a música, mas também de passar o conhecimento dessa grande diversidade cultural que a gente tem no continente, né? Então, eu penso que uma das formas realmente da gente tipo ultrapassar ou suprir essa necessidade de cada vez mais ter conteúdos sobre a África, saberem mais sobre os nossos ritmos, que também tem, né, um pouco disso aqui no Brasil. Acho que é necessário. Eu acho que não sei se responde a tua pergunta. Eu acho que esse todo o processo que faz parte disso tudo também. E, Pulgar, você vê essa influência direta do Afrobeat, né, e desse movimento que está acontecendo nos países africanos já na nossa música? Você acha que isso já está batendo aqui de uma forma que realmente a gente está sendo influenciado por isso ou não? Tipo, porque realmente o mercado brasileiro é muito específico, a gente consome a gente mesmo. Então, é por isso, né, continuando a minha surpresa com o anúncio do Burna Boy, tudo bem que o The Town é um festival gigantesco, mas assim, eu falei, gente, tipo, tem essa demanda e que bom que tem. Então, eu queria, né, a sua análise, assim, enquanto músico, do que você tem percebido, se essa influência realmente está chegando ou é algo mais que está passando despercebido, sabe? É mais quem é louco, afissurado com música e trabalha com música igual a gente, ou não sei. Eu acho que a gente pode
fazer um levantamento pelos números, inclusive, para a gente ser mais exato. Se a gente buscar as playlists de Spotify ou de qualquer outro streaming, a gente vai ver uma crescente absurda de afrobeats, playlists afrobeats, misturando artistas brasileiros que estão fazendo, né, essa fusão, e os artistas também de Nigéria e de todo o mundo, né? Acredito eu. Acho que Temis mesmo é uma das artistas que vem já experimentando essas fusões com outros artistas, né? Temos aí vários exemplos disso. E sem contar que na Bahia a gente já tem também essa coisa do Afrobeat, através do próprio Carlinhos Brown, né? Através das misturas que existem lá com o Olodum, também é bem legal. São coisas bem legais que já vem. Acho que já é uma realidade pra gente assim. É isso, agora é só uma renovação disso. Exato. Né? Eu acho que o ritmo já está no corpo, a gente já dança, agora é a linguagem. Que é muito disso tudo que a gente está falando, uma questão também de linguagem, né? Né? E eu não posso deixar agora de comentar, porque o Eugênio trouxe, ele me deu a deixa perfeita, porque ele falou assim uma hora, a música é muito o que a gente vive, né? Principalmente de quem é negro e periférico, e hoje a gente teve, né, esse caso dessa prisão do Pose. Eu não estou aqui para defender nenhum artista, mas eu sempre vejo uma dinâmica que, às vezes, são dois pesos e duas medidas, né? Quando são artistas do funk, são artistas periféricos, como isso é analisado e como isso é tratado, seja pelo poder público, por organizações, né, que não governamentais e governamentais, e por aí vai. E eu fiquei pensando, Eugênio, tipo, como que é essa diferença que você analisa, por exemplo, de Angola e Brasil? Porque aqui a gente tem, né, um país muito misturado, né? Então, eu acho que talvez o meu maior baque, porque é isso, fui primeiro para a África do Sul, e a África do Sul é um país que é marcado pelo apartheid, então você tem muito isso na história da África do Sul, você tem museus sobre isso e etc. E eu levei um susto muito grande, ainda não conheço Angola, é um lugar que eu quero muito ir, inclusive por conta de testes de DNA que eu já fiz, tenho mais de 60% do meu DNA de lá, mas como eu tive essa oportunidade de ir para o oeste da África, uma coisa que me impressionou muito foi que, como a maioria da população é negra, essa realidade do racismo, ela não permeia a cultura igual permeia a gente, pelo menos foi a impressão que eu tive. Então, como não tem um outro grupo, né, que julga e diz o que é cultura, o que não é, né, e eu acho que talvez isso pode ter um outro formato, eu senti que era tudo um pouco mais livre, assim, e um pouco mais igual. Então, eu queria muito que você falasse um pouco sobre isso, como que foi essa sua realidade que você falou, né, que as pessoas falavam, você trabalha na ONU, tipo, né, você fala português, então as pessoas não têm nem noção que em Angola, por exemplo, Moçambique, São Tomé e Príncipe são países, né, de língua portuguesa após a colonização, né, porque são vários grupos étnicos. Então, eu queria que você trouxesse assim uma análise mesmo, tipo, como que você acha que esse processo do racismo, né, atrapalha culturalmente, tipo uma vertente dela se desenvolver ou das pessoas trabalharem com isso. Eu fiquei pensando muito sobre isso hoje, e quando você falou, né, desse processo que a gente canta o que a gente vive, a cultura é esse reflexo, fiquei pensando muito nisso, como que foi esse choque cultural para você? Bom, é interessante falar também sobre isso porque, por exemplo, você falou sobre a África do Sul. A África do Sul tem uma história um pouco parecida com o Brasil no sentido de ter, né, eles tiveram apartheid. Aqui tem uma estrutura social bem complicada. Eu acho que isso também reflete por exemplo, você na África do Sul vê o processo do Afro House, que tinha a mistura das músicas urbanas, evoluir para outras subvertentes. No Brasil tem o mesmo processo, basicamente o processo parecido, né, social, mas você vê que o funk ainda continua a ser muito discriminado enquanto música. Isso é parecido com o kuduro em Angola, né? Aí não sei se é por questões também de
da colonização, né? Porque os países de colonização portuguesa tendem em não valorizar tanto a cultura, que acaba sendo, por exemplo, no Afrobeat, no Amapiano, o ponto positivo. Você tem no Afrobeat eles misturando inglês com Yorubá. A galera compra, ouve, dança. Mas no Kuduro, raramente você vai ver um kudurista cantar em Umbundo ou em Kimbundo. Então aí você vê que é um processo parecido, né? Colonial, de aceitação às vezes, né? E pronto, acho que isso de alguma forma reflete em cada sociedade essa questão da estrutura social, né? Como que vai se aceitar cada gênero musical, sabe? Eu vejo que na África do Sul, também por causa de inglês, o Afro House conseguiu ter a sua evolução, né? Até chegar ao Amapiano. No caso do Afrobeats, o que se fazia antes, que era sobre emancipação, hoje já se faz um Afrobeat mais pop e misturando as línguas inglês, Yorubá, as outras línguas regionais e vende, saca? Eu acho que é preciso olhar também para essa questão estrutural que muitas das vezes condiciona o desenvolvimento dos subgêneros e dos gêneros que nascem em lugares assim mais periféricos, que é o que sustenta, na verdade. Poxa, eu queria também aproveitar para fazer uma observação. A gente observa que essa geração, o beat caiu, o andamento está caindo. A gente percebe que né, o BPM está caindo mesmo. A gente percebe o quê? Que 90, a gente tem uma popularização das músicas mais para frente, a princípio do axé ou do kuduro, a gente vem com essa crescente, mas essa geração de hoje é a geração que já acorda às 5 horas da manhã, vai surfar, tá ligado? Que já não perde a noite, né? Então, assim, aproveitando que a gente está falando sobre cada fase, esse é um comportamento que a gente, como né, quem faz música, a gente também tem que observar esses movimentos. O beat realmente está caindo. A gente hoje está tendo um melhor encaixe do corpo com o Afrobeat, porque esse andamento já está gostoso no corpo. Então, assim, a galera quando vai para a festa está toda perfumada, bonita. A galera não quer mais ficar descabelada, pulando, jogando. Eu acho também que tem essa... Não, verdade, o BPM está caindo. Tá caindo bastante. O BPM está caindo. Mas vocês acham que é isso, né? Agora a gente está misturando tantos elementos e fazendo como que talvez essa música ela seja mais aceitável, né? Então, por exemplo, igual você está falando dessa mistura, às vezes eu fico pensando muito no funk, quando a gente veio para o funk mais o melody, né? Tipo, que ele ia se transformar, aí virava uma coisa meio pop, então não é um funk, é tipo, tá tudo certo aqui. E aí a gente se perde nesse processo, a gente perde a essência, a gente perde... Sempre, porque aí que está a modificação. Se a gente sempre for assertivo, a gente nunca vai buscar novas formas de fazer música. A gente precisa também se permitir ao erro. Essa é a grande sacada de qualquer pessoa que cria, é se permitir ao erro. O artista não pode se limitar a fazer só o que é conveniente. Por isso que a gente vê carreiras que elas são né, lineares, porque não existe esse se permitir ao erro. Eu acho isso algo muito importante, sabe? Concordo, de fato. Também tem a ver com a era digital, né? Tá tudo mais rápido de se fazer e tudo mais fácil, né? E aí acho que isso também realmente influencia no que se faz hoje. Perceber movimentos, perceber linguagem, perceber de como a aceitação, isso é importante, né? Para uma renovação constante do que a gente fala de mercado musical, né? Eu acho que esse é o caminho mesmo. Mas ao mesmo tempo que você falou isso do BPM tá caindo, agora eu lembrei que eu fui em algumas festas, mas era tipo festa de lançamento e tudo mais, e aí eu falei, de boa, era a galera ouvindo até nos fones, assim, e tudo mais. Mas aí no meu último dia eu fui numa festa na Nigéria e eu fiquei muito impressionada. Porque a galera não é uma boate que você vai e tipo, a galera grita.
tipo, parece que eles estão em transe. É uma coisa muito forte. E uma das coisas que me chamaram muita atenção é que, além do kit CDJ ali, né, e a galera fazendo, tinha um instrumento de percussão ali, algo parecido com uma bacurinha, que não era uma bacurinha, mas que ficava alguém tocando o tempo inteiro. Então, tipo, era alguém tocando Burna Boy e tinha alguém acompanhando e a galera, tipo, pirando, assim. E isso me lembra muito a dinâmica dos bailes, né, funks aqui do Rio, principalmente, mas que hoje também estão se transformando. Esses lugares estão quase, a gente não tem mais, aqui no Rio a gente não tem, às vezes, mais lugar para fazer festa, assim, né? Tipo, o consumo muda, então essa música muda, mas, ao mesmo tempo, esse resgate. Então, a Anitta estava lá fazendo um funk melody, e aí ela volta total pro funk, tipo, o puro funk Rio de Janeiro, assim, né? Com outras influências. Onde que a gente vai parar com isso? Tipo assim... Com fé em Deus, a gente não vai parar. Exatamente, mas você acha que a tendência... Para onde a gente está tendendo? Porque eu fiquei impressionada e eu não vou à festa já tem um tempo, não saio tanto. Mas a energia me pegou muito. Tipo, como era um momento ali de diversão, de quase de transe êxtase, mesmo, né? de êxtase, que talvez o mais próximo que eu vi disso na boate que eu vi lá é o nosso carnaval. Mas a gente tem uma vez no ano isso. Perfeito, É como se eles tivessem isso, tipo assim, não, eu vou pra festa, eu vou extravasar. E eu estava falando com o Matheus justamente da festa dele, porque ele fez uma festa recentemente, né, para comemorar o Dia da África. E, tipo, eu fiquei pensando, eu falei, será que é a mesma energia? Será que eu só preciso achar essa galera aqui no Brasil que tem o mesmo rolê acontecendo e eu estou perdendo isso? Então, assim, como que você está vendo essa nossa juventude? Eugênio, conta para mim. Eu acho que, de novo, a velocidade da internet, né? Eu acho que hoje você tem, por exemplo, a Tayla. Ela explodiu com uma música que a trend funcionou, rompeu barreiras, ultrapassou várias fronteiras e criou tendências, né? Criou tendências. Eu acho que passa também por isso, pela velocidade da internet e o novo. Eu acho que a galera hoje também quer fazer muita coisa nova, assim, de mistura, sabe? Você tem o álbum da Aline, que é, por exemplo, com muita influência do Afrobeat, né? Você tem vários trabalhos hoje lançados no Brasil que tem muita influência. Sempre teve, né? Mas do que se faz hoje lá fora também, né? Digo, no Afrobeat, o pop kuduro e o funk, né? O afrofunk que se faz hoje tem mais kuduro do que o funk quando se começou de Miami. Então, acho que também tem essa questão das fronteiras que hoje a gente consegue romper com mais facilidade, assim, chegar nos lugares e tudo mais. Não, eu acho que realmente, tipo, essa questão da energia e de como se vivencia a música, que eu acho que também vira uma válvula de escape, né? Eu acho que às vezes são realidades tão difíceis que o momento da cultura ali, da reunião, e isso, né, do carnaval, eu acho que o carnaval, talvez, eu acho que é esse primeiro contato que a gente tem muito com as dinâmicas e a influência africana, mas que às vezes a gente não se dá conta, mas está na dança, tá nisso, né? Numa festa que dura sei lá quanto tempo, é quase... depois tem a Páscoa, a Quaresma e tudo mais, mas é quase um momento também de extravasar, assim, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente tem esse carnaval, essas possibilidades, a gente também vê esses movimentos da segregação também, né? De como o carnaval está mudando. Eu acho que Salvador tem muito disso, né? Como que o circuito Barrondina é uma coisa e o circuito Campo Grande é outra. E principalmente como o circuito Campo Grande tem mais, às vezes, né, pelo menos do que eu vejo, assim, essas influências afro ainda, a tradição, e o Barrondina já é essa nova versão, né? E também quase uma limpeza também estética e da música também, de tipo, aqui é mais soft, a gente vai pegar talvez mais leve, assim.
assim como, né, a gente estava falando da África do Sul e do próprio Brasil, Salvador, Bahia, né, o nosso estado, nossa cidade com mais porcentagem de pessoas negras. Como que nesse lugar ainda é assim, né? Tipo, e você acha que esses processos, né? Eu vi que está tendo mudanças, tanto do poder público, acho que está tendo, né, alguns direcionamentos mais para disseminar a cultura, para outras iniciativas. Então, eu queria muito entender, porque aqui no Rio a gente tem uma outra dinâmica, mas eu também vejo isso acontecendo em Salvador e vejo essa divisão, sabe? Carnaval tem realmente mudado. Expoente dessas misturas, tanto de Jamaica, quanto África, quanto Cuba, é o fenômeno Baiana System. O Baiana System, eles fazem exatamente toda essa síntese do que a gente está conversando. Eles trazem a pista do eletrônico e eles conseguem segurar exatamente a sinestesia do povo. Você vê que eles vão no comando, se você pega um plano aéreo, eles vão no comando do beat. Então, a linguagem já mudou, o carnaval já não é mais o mesmo do levanta-mão, mas existe o levanta-mão. Então, essa transição já está acontecendo, o futuro já é presente, ontem já passou. Então, eu acho que os poderes públicos estão se atentando que investir na novidade, investir em novos artistas, é justamente essa renovação de mercado que a gente precisa. Porque o mesmo produto de 10, 20 anos atrás, quem nasceu há 10, 20 anos atrás não consome hoje. Como que a gente faz um carnaval com a rua vazia? Não temos carnaval. Carnaval é justamente essa celebração, né? Então, está tendo uma mudança, a gente tem Baiana System, a gente tem a Tocha também, que é uma banda que também faz o mesmo movimento, que é ressignificar o pagodão. Quem não gosta de um pagodão baiano, sacou? Rafa Dia, RDD, que faz essa onda massa, sabe? Então, está tendo essa mudança já está vendo, e vai ter muito mais daqui para frente. Acho maravilhoso, porque eu sou muito fã da Tocha. Eu era, tipo... Ave Maria, quem fica parado? Não tem jeito, né? E eu acho que o Baiana também foi esse grande boom ali. Eu lembro de, mais ou menos, 2017, se não me engano, foi um carnaval que eu fui para Bahia e eu vi eles no Pelourinho. E me dava um pânico, porque não era um navio pirata ainda, mas as pessoas, elas se moviam e desciam a ladeira e subiam a ladeira juntas, porque elas ficavam pulando. E era talvez essa sinergia que a gente está falando. E não é só isso, sabe? Não é só isso. É porque o mercado ele tem uma tendência a parar naquilo. Não existe um avanço de mercado para que venha com força total, tudo isso. Pegou aquele e vai embora. Mas tem muita coisa. Mas agora, pensando tanto no Baiana e no Atocha, eu fico me perguntando se, para a gente ter, né, o olhar do poder público, o olhar das marcas, o olhar das próprias gravadoras, se às vezes é necessário ter um pouco dessa limpeza que a gente estava falando. Verdade. Se é necessário, tipo, a gente abandonar, talvez, né, símbolos e tradições. Isso. E incorporar. Então, o que eu fico pensando muito, e aí eu pensando muito aqui agora no meu trabalho, hoje eu trabalho na Warner, e a gente trabalha com artistas do funk de São Paulo, assim. Quando eu falo para os meus pais o que os meus artistas cantam, eles ficam um pouco assustados. Mas isso é uma outra dinâmica. Mas são artistas que hoje estão fazendo plays, estão bombando, né? Tipo, estão aí ganhando muito dinheiro. Então, sim, lugares como, né, gravadoras, distribuidoras estão olhando para esses artistas. Mas eu ainda vejo essa dificuldade do dinheiro que é do investimento, que é da cultura, né? Vou investir, uma Rouanet, projetos, né? Então, às vezes, o que eu fico pensando é que esses ritmos periféricos, às vezes, não têm esse investimento que necessita. E aí ganha quem consegue fazer essa análise e, tipo, beber da fonte, mas, ao mesmo tempo, e eu nem digo que é uma apropriação, porque o Baiana e o Atocha, eu acho que eles estão 100% enraizados no que eles estão fazendo, e eles têm
literalmente o lugar de fala, né? Total. Eles estão ali vivenciando aquilo. Mas fico me perguntando quem está mais próximo do tradicional, né? Do que a gente fala ali, por exemplo, do funk sujo. Como que a gente faz para transformar isso? Como que a gente faz para esses artistas, às vezes, não precisarem... Porque é isso, né? Às vezes a gente tem que transformar. É muita dinâmica que o povo fala, não, para eu ir para uma gravadora eu tenho que virar outra coisa. Como, né? E aí eu estou trazendo... Isso acontece muito na realidade da gente, né? Isso acontece muito. Aproveitando, trazendo também Bob Marley, eu acredito que está na mensagem, o foco da música está na mensagem. E como é que a gente vai conseguir despertar o olhar dos grandes investimentos justamente para essa nova geração, sabe? Através disso, está acontecendo em paralelos isolados, movimentos que vêm trazendo novos artistas na busca exatamente desse olhar das marcas. A gente tem selos independentes que vêm buscando, a gente tem movimentos em Salvador como o BAC, como vários outros movimentos que vêm buscando a galera da periferia, a galera que vem fazendo uma música diferente, porque a Bahia não é só axé, sabe? Então, já está acontecendo esse movimento, eu acredito que é questão de tempo agora, para a mensagem ocupar o popular. Né? Eugênio, me diz aí. Eu concordo plenamente com o Pulgar. Acho que é necessária a conscientização das marcas e responsabilidade também, né, da parte dos artistas. Eu acho que é importante entender que todo mundo tem responsabilidades sociais, sabe? E pronto, acho que só com diálogo e conscientização que talvez a situação melhore para os mais necessitados periféricos, né, para nós. Sim, e qual que você acha que é o grande... Talvez a fórmula mágica aí que fez um Burna Boy se tornar gigante, assim. Qual que você acha que... O que ele fez de diferente, assim, você... Porque eu acho que eu acompanho o Burna Boy, tipo, recente, assim, se a gente for pensar. Eu não vi essa trajetória. Quando eu comecei a ouvir Burna Boy, ele realmente já estava gigante. Então, o que você acha, assim, que um artista, né, que sai da Nigéria e que consegue falar com o mundo inteiro, ter um contrato com uma grande gravadora, vir para o Brasil num dos palcos mais disputados assim do mundo. Qual que você acha que foi a fórmula? O que aconteceu ali? E está acontecendo com esses outros artistas também? O caso do Burna passa também pelo... O Afrobeat, ele é um estilo que já vem sendo feito, pelo menos o pop, né? Há algum tempo. Por exemplo, você tem o Wizkid, que está aí desde 2007, 2008, 2009. O Akon, grandão lá nos Estados Unidos, consegue assinar a P-Square. Não sei se vocês já ouviram falar dos P-Square, são da Nigéria. É o primeiro grupo, o primeiro caso de Afrobeat que tocou muito lá, tipo, em toda a África e toda a diáspora africana, assim. P-Square, Wizkid, e depois, eu acho que a grande virada vem em 2020, com o álbum do Wizkid, que é o Made in Lagos. Que aquele álbum foi muito bem recebido, ganhou vários prêmios, rompeu várias barreiras. 2020, pandemia, praticamente. Foi um pouco antes da pandemia? Tipo... Não, durante a pandemia, porque eu acho que aí também a galera passou a ficar mais tempo na internet, a se atentar a outras paradas, a procurar coisas novas. E aí surge o Made in Lagos. E o Made in Lagos acho que traz rompe essas barreiras todas e abre portas para geral. Tems, Wizkid, embora aqueles já estavam no mercado, acho que o mundo recebeu diferente esse álbum, virou a chave. Aí se descobriu a Tems, descobriu-se produtores relevantes como Jules. Enfim, o álbum tem vários números que eu vejo que foi o ponto de virada e que está essencialmente ligado à valorização daquilo que é a cultura nigeriana, assim, tipo, desde os grupos étnicos. Aí voltamos também à questão da mistura das línguas, o Yorubá e o inglês e as outras línguas locais, misturado ao swing.
E aí o Burna chega como o showman, né? Tipo, o Burna tem a família que trabalhou diretamente com Fela Kuti, a mãe, o pai era músico, ele era rap, mas na virada de chave do Afrobeat, ele já vem também bem, com várias bagagens, assim. Então acho que o fato dele valorizar as questões tradicionais da Nigéria foi o ponto-chave, assim, sabe? Que aí agregava mais valor. Ele trouxe isso para sua própria performance e aí foi. Porque quando, nessa viagem, né, que foi a trabalho, então eu pude entender um pouco mais do mercado, principalmente da Nigéria. Primeiro que as plataformas lá, elas pagam muito menos. Foi uma coisa que eu percebi. E que lá eles têm outros canais para ouvir as músicas, né? Então, enquanto a gente está consumindo aqui pelo Spotify e tudo mais, lá eles têm outras... eu até esqueci, né, um dos nomes, assim, mas que era, tipo, talvez de você fazer download também das músicas, né? É um outro tipo de consumo que me lembra muito também, novamente, a dinâmica do rap e do funk aqui no Brasil, que até, tipo, a internet era tudo CD, vender ali, né, na mão da galera, para depois rádios dentro das comunidades, para depois a gente ter a internet e a gente começar... O YouTube ainda ele é muito forte, né, nesses dois gêneros. E o consumo, né, eu peguei essa parte da Nigéria, mas assim, de um modo geral, e principalmente em Angola, que é nossos irmãos, assim, né, em tantas coisas, esse consumo ele também acontece dessa forma, existem outras plataformas. Como que essa molecada está consumindo isso, né? Como que isso está chegando? No meio de uma pandemia, como que essa música estava chegando lá? Porque é isso também, né? A gente está no Brasil, a gente sabe que as condições, às vezes, financeiras, aqui, né, internet, tudo é mais fácil. Então, como que é esse consumo lá e como isso ocorre lá e quais as diferenças assim que você percebe daqui, né? Apesar de ser tão próximo, também existem tantas distâncias. Olha, falando sobre a Nigéria... depois vamos falar da Angola. O que acontece? Você tem o Spotify Nigéria, você tem o Spotify South África, você tem o YouTube South África, mas você não tem isso em Angola. Eu acho que a cultura lusófona, tirando o Brasil, que tem, né, que é um big player no mercado global, os outros países lusófonos ainda ficam muito à mercê de Portugal, né? Você tem a maior parte dos músicos angolanos assim renomados, eles são todos assim, tipo, eles têm todos as suas gravadoras, editoras, é tudo em Portugal. Então isso, a nível de estrutura, leva a um déficit muito grande para o caso de Angola, por exemplo. Agora mas também tem a questão estrutural, né, que está ligado à questão histórica. Angola está em paz, acho que só há 23 anos. Então, isso contribui diretamente para o desenvolvimento das infraestruturas e de vários outros aspectos assim, sociais, que o caso da Nigéria é diferente. O caso da África do Sul é diferente. Você tem um mercado nesses lugares, tens a Netflix, né? Você tem a Nigéria como a terceira maior indústria cinematográfica, mas eu acho que lá não tem tantas salas de cinema como no Brasil, sabe? Então, tem essa questão estrutural que ainda tem muito a melhorar. E eu acho que isso também tem dificultado, por exemplo, no intercâmbio entre Angola e Brasil, já que são países lusófonos e com maior número de população. Então, acho que isso precisa melhorar ainda a estrutura, né, em termos de distribuição musical, mercado musical num todo. Sim. Né? E isso, cada país africano tem a sua particularidade, né? Mas os países que têm a colonização britânica tendem a ter essa aproximação com o mercado global europeu, os Estados Unidos, e que, consequentemente, acabou levando essa estrutura que você viu na Nigéria, que tem na África do Sul e alguns outros países, assim. Mas então, para a gente terminar, como que a galera está consumindo música lá? É pelo YouTube? É por... Eu esqueci como que era esse lugar de download, tipo, na Nigéria, mas é tudo download? Download. Os artistas mais nacionais, né, os que às vezes não têm a condição de sair do país, distribuem assim bem organicamente. Tem
Tem a Unitel, que é a maior operadora da Angola, que tem uma plataforma de música, sabe? Que a galera distribui a partir de lá. Enquanto essa estrutura vai se criando, né? E quanto à venda de CD, ainda existe venda de CD em Angola. Sério? A galera ainda vende CD no Parque da Independência. Eu acho bom, assim, até certo ponto, né? Porque você consegue ter o contato com o artista, consegue entender a parada, mas tem essa estrutura lá, sim, nesse sentido. É isso, né? São várias Áfricas. São várias Áfricas. Do mesmo jeito que a gente volta, né, para o início da nossa conversa, são vários Brasis, assim. Bom, acho que o nosso tempo está terminando. Preciso terminar, encerrar, então. Preciso encerrar. Eu estou muito feliz de ter dividido esse tempo aqui e esse conhecimento também, porque para mim é muito agregador, até para o trabalho que eu faço, para eu perceber o que eu não estou prestando atenção. Então, essa troca é sempre válida. Agradeço muito vocês por esse momento. Agradeço todo mundo que está aqui, ficou curtindo esse papo. Mundo da Música, meninas, muito obrigada pelo convite, pela confiança, entendeu? Essa pessoa maluca que vive falando no ouvido de vocês. Mas é isso, gente. Muito, muito obrigada. E fiquem aí para o próximo painel, que eu não sei ainda que horas vai ser, mas aposto que vai ser bom. Obrigado, obrigado. Obrigado.